São 12 horas e 13 minutos, está no ar o programa Adilson Ribeiro desta tarde, desta segunda-feira, melhor dizendo. Boa tarde, Bertuca. Boa tarde, uma tarde gostosa, né? Fresquinha, né, rapaz? Isso, dia o sol não apareceu hoje, tá tranquilo. Encontrei com um amigo meu de Vargem Alegre hoje também, falou que lá tava fazendo muito frio, aqui pertinho, né? Mas uma parte mais alta aqui da nossa região. Isso. É distrito de Bom Jesus, Itabapoana, mas lá está fazendo frio, mas tá bom demais, é assim mesmo, um dia faz calor, outro dia faz frio, o importante é isso, nossa região é essa, nosso Brasil é esse, nosso Brasil é de frio e calor, mais calor do que frio, mas é frio e calor, mas tá bom demais. Ok, são 12 horas e 14 minutos, antes de seguirmos em frente, eu preciso fazer um comentário, mais do que um comentário, fazer um triste registro. Na manhã deste sábado, anteontem, sábado, dia 26 de outubro, um capítulo muito triste da história de vida de uma família que eu amo muito aconteceu. Nós assistimos a um capítulo triste de uma história de vida maravilhosa, que foi a morte do jovem advogado itaperunense Lucas de Castro Ferreira. Nós estávamos todos reunidos aqui em minha casa, todos os meus filhos estavam aqui, meus netos, meus amigos, o Tuca e convidados, quando fomos tomados de assalto pela triste notícia da morte do Lucas. Eu, a princípio, quando o Adilcinho, foi o Adilcinho que me deu a informação, eu não quis acreditar. Eu relutei em acreditar naquilo. Porque o Lucas se tornou muito conhecido na nossa cidade como um jovem advogado que era de carreira muito promissora. Se tornou bastante conhecido por ser trabalhador, por ser esforçado, por ser competente e por ser uma pessoa de bem e um homem do bem. O Lucas era muito bem relacionado porque ele era uma pessoa de boa índole, isto era a natureza dele. Prestativo, sempre animado, brincalhão, né? Cômico mesmo. O Lucas era cômico, fazia piada mesmo, muitas brincadeiras, mas nunca brincadeiras pejorativas, nunca brincadeiras que aborrecessem as pessoas, eram sempre coisas para deixar as pessoas para cima. Por isso, além de ser um jovem advogado esforçado, competente, trabalhador, era também muito querido por sua simpatia e seu jeito muito educado de tratar a todos. Sempre foi assim, desde a pré-adolescência. Estou falando isso e é muito comum as pessoas dizerem: depois que a pessoa morre, a pessoa vira santo. Não, o Lucas, nós temos uma cidade inteira de testemunho. Uma cidade inteira pode testemunhar o caráter do Lucas, a personalidade do Lucas, o tipo de pessoa maravilhosa que era esse rapaz. E eu conheço o Lucas desde a pré-adolescência. O Lucas, o irmão dele, o Arthur, e a mãe deles, a Marizinha. Uma família composta no seu núcleo por 3 pessoas. O núcleo da família da Marizinha era composto por Marizinha, Arthur e Lucas, seus 2 filhos. A Marizinha, uma guerreira, baixa estatura, mas uma mulher trabalhadora, dedicada aos filhos, dedicada à família, aquele tipo de mulher que defende a família com unhas e dentes e que vai à luta quando um membro da família precisa, e principalmente em se tratando dos seus filhos, que desde a pré-adolescência ela teve que educar sozinha, por estas circunstâncias da vida. Se separou do pai deles e abraçou a causa de sustentá-los,
educá-los, encaminhá-los na vida sozinha. Tarefa árdua para Marizinha, mas que ela encarava com uma garra, com uma disposição, com um amor tão grande por aqueles filhos. Eu a vi, eu os vi, porque estavam sempre juntos, desde a pré-adolescência. Ela estava cuidando dos problemas, ela estava envolvida nas batalhas da família Marizinha, Arthur e Lucas, e eles ali do lado dela, a apoiando. Quando pré-adolescentes não podiam fazer muito na prática, mas estavam do lado da mãe, dando a ela carinho, dando a ela atenção, dando a ela respeito, honrando aquela mãe guerreira. Isso, evidentemente, era o que alimentava a garra da Marizinha. Eu estou falando tudo isso que é para que você, Ontem eu vi a segunda igreja batista repleta de pessoas. Obrigado, Tereza. Repleta de pessoas e todo mundo falando bem, todo mundo elogiando, todo mundo sentindo muito, todo mundo atordoado com esta pancada violenta que foi a morte do Lucas. Eu vi que muita gente conhece o Lucas de 4, 5 anos para cá. Eu tive a honra de conhecê-lo desde a pré-adolescência. Vi esse menino se formar. E comecei a me lembrar de como, quando a pessoa é de boa índole, ou seja, isso vem de berço, não tem jeito. Ela vai passar por todas as dificuldades, vai passar por todas as atrocidades, por todas as armadilhas da vida, vai enfrentar dificuldades grandiosas, terríveis, vai titubear, vai balançar, mas não vai perder o foco. A família Marizinha, Arthur e Lucas é uma família assim, que passou por todas as dificuldades, grandes dificuldades. Eu tive a honra, já coloquei isso no meu blog, tive a honra de ser professor de escola dominical do Lucas e do Arthur desde a pré-adolescência. Eles passaram comigo e eu passei com eles um tempo muito bom. Eles passaram comigo desde a adolescência, desde a pré-adolescência, adolescência até a juventude. Eram da minha classe, da escola dominical. Se há uma das coisas que eu me orgulho na vida e se há uma coisa que me dá prazer na vida foi ter sido professor desta classe de pré-adolescentes, adolescentes e jovens da igreja presbiteriana. Minha classe era muito cheia. Tinha no mínimo 23 alunos inscritos e assíduos. Isso numa escola dominical, vocês sabem que é um grande número, um grande índice. E nós adotávamos um jeito de trabalho, falava muito abertamente com os meus alunos sobre a minha vida, sobre as minhas experiências de vida, e no quanto eu havia dado errado, e eu compartilhava com eles os meus erros, para que eles não repetissem os mesmos erros que eu cometi. Porque existe um ditado popular que diz que o homem inteligente aprende com seus próprios erros, né? O homem inteligente aprende com seus próprios erros. O homem sábio aprende com os erros dos outros. Ele não precisa quebrar a cara para aprender que se cair vai quebrar a cara. Ele já viu, ele já ouviu que aconteceu com alguém, ele toma para si essa lição e se precavém para se dar bem na vida. Por isso eu compartilhava todos os meus erros com meus alunos e falava muito abertamente com eles. E para que nós tivéssemos essa intimidade, essa ligação forte, eu investia nesse relacionamento com os meus alunos. Isso ia além da sala de aula. Eu os levava para passeios onde eu tinha a oportunidade de conviver mais com eles e de vê-los se abrindo uns com os outros e se abrindo comigo. Eu os levava para atividades extra-classe, para parque aquático, para parque de diversões, eu os levava para jantar, nós montávamos peças de teatro juntos, levava meses ensaiando, não tínhamos pressa nenhuma de concluir o ensaio, porque a cada ensaio a gente ia se aproximando mais. Enfim,
nós tínhamos várias atividades juntos. E por isso nós nos conhecíamos muito bem, eu e meus alunos. Eu estive muito próximo, talvez eu tenha estado, talvez Lucas e Arthur tenham sido os alunos com os quais eu passei mais tempo, com os quais eu compartilhei mais. Tive outros alunos dos quais eu estive bem próximo, mas talvez esses sejam os dois dos quais eu tenha tido a oportunidade de estar mais próximo nesse período. E me lembro, sempre me lembrei, e não me lembro só agora, porque andando por aí alguém dizia: ah lá, o doutor fulano de tal, foi meu aluno na escola dominical. Ah lá, o doutor fulano de tal, foi meu aluno na escola dominical. Ontem eu encontrei com pelo menos 4 médicos dessa nossa turma da escola dominical. Então só aí, né, 4 médicos ontem eu vi na nossa turma, 5 médicos, 5. Eu tive a oportunidade de ver ontem no sepultamento. 5 médicos que foram meus alunos na escola dominical. 2 advogados pelo menos, Lucas e Arthur. Um cientista, que é o Tiago. Todos eles foram meus alunos. Mas Adilson, o fato de eles terem se tornado médicos, cientistas, advogados, nada tem a ver com o período que eles estudaram Bíblia com você. Não tem nada tem a ver. Pode ser que não, mas me enche de orgulho ver que alguém que compartilhou comigo sua adolescência, alguém com quem eu convivi, eu adulto e ele adolescente, eu como professor e ele como aluno, se deu tão bem na vida. Isso me enche de alegria. É uma das coisas, eu repito, que mais me alegram na vida. É olhar para os meus ex-alunos e vê-los tão bem encaminhados na vida. Arthur e Lucas são 2 desses alunos. O Arthur formou-se também em Direito, trabalhou na Prefeitura de São José de Barro, foi presidente do Conselho Tutelar por 2 mandatos consecutivos, sendo nos 2 o mais votado daquela eleição e na segunda eleição sendo mais votado ainda do que na primeira. Então, meninos que renderam frutos. E olha, tinham tudo para dar errado. Todos os tipos de problemas que pré-adolescentes, adolescentes e jovens têm, eles tiveram. Tinham tudo para ter dado errado. Vocês não imaginam os problemas, as dificuldades, as necessidades pelas quais eles passaram, os momentos difíceis que sempre agarradinhos ali com a mãe Marizinha eles passaram. Tinham tudo para dar errado, mas deram muito certo. E o Lucas se tornou advogado, bem sucedido, caminhando bem, montando a sua clientela, construindo sua trajetória como advogado, sendo respeitado pelos jovens e pelos advogados veteranos por sua dedicação, seriedade, humildade e competência. Agora, mais recentemente, com o falecimento do seu tio Haroldo Terra, fundador do Colégio Padrão, Haroldo Terra tinha uma rede de cursos de inglês que o filho dele assumiu a direção após a sua morte, convidou os 2 primos, Arthur e Lucas, e além da advocacia, eles estavam também atuando no campo do empreendedorismo, 2 grandes empreendedores. Estava indo tudo muito bem. São essas coisas que nos abatem. O Lucas, menino criado no Evangelho, como disse, foi meu aluno na escola dominical, há uns anos atrás, esteve fora da igreja, ele que sempre foi, né, de ministério na igreja, músico, ele que sempre foi atuante na igreja, esteve fora da igreja, né, há uns 4 anos atrás, mas agora, recentemente, cerca de 3 anos atrás, ele voltou para a igreja e estava a pleno vapor. Sua célula na igreja rendendo frutos maravilhosos. Eu quero voltar um pouco atrás e me lembrar que as atividades
que nós desenvolvíamos na escola dominical quando eles eram meus alunos desde a pré-adolescência. Dentre as atividades tinha também a evangelização nas ruas. E a minha turma ia para a rua para evangelizar, para convidar as pessoas para irem para a igreja, para levar aquelas mensagens, aqueles papeizinhos com as mensagens e tal. E o Lucas sempre estava lá, sempre animado, sempre empolgado. E nós participamos do acampamento da União de Adolescentes, né? Eles sempre zoando muito o professor, e o professor entrava na pilha deles, a gente zoava junto, era muito divertido. E tudo isso que ele foi aprendendo, aos trancos e barrancos, em meio às dificuldades que enfrentou com sua mãe, foi servindo não para ele desanimar, não para ele fracassar, mas são experiências das quais ele tirou o proveito para vencer. E justamente no momento em que Lucas de Castro Ferreira estava se dando tão bem, estava na plenitude da vida, estava bem